bom dia, obrigado a todos. É uma satisfação muito grande participar desse seminário. Nós do DENIT ficamos lisonjeados com o convite. Tivemos já ontem a abertura com o Luiz Guilherme. Nós teremos ainda a apresentação do engenheiro Fábio, que é o nosso diretor de infraestrutura rodoviária. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de sinalização e segurança viária. Tá? Então, apresentar sobre o programa BR Legal 2 e essas inovações que nós tivemos nesse programa. Então, assim, a parte de segurança viária, que às vezes, em alguns momentos, ela é um pouco renegada ao longo do processo de infraestrutura, é uma disciplina extremamente importante, porque nós estamos falando aqui, efetivamente, no que impacta nas vidas das pessoas, né? Então, a gente tem um conjunto de métodos e ações que fazem com que se tornem alguns empreendimentos e algumas obras de infraestrutura rodoviária com mais segurança viária. E, quando a gente fala da baixa segurança viária, nós estamos falando do impacto de custo econômico financeiro, que impacta diretamente na produção do nosso país, o custo do Brasil, que impacta nas famílias em geral. Mas nós estamos falando mais do que isso, nós estamos falando de um custo, de um valor, melhor dizendo, não um custo, um valor incalculável, que é da vida humana, que são vidas que são ceifadas com possíveis danos psíquicos a todas as famílias que, por algum motivo, tiveram alguma perda de vida, nem sinistros rodoviários. Então, essa implantação de projetos com o viés voltado para a segurança viária é um mote extremamente importante e que a gente vai ver que são ações de baixo custo, mas que têm grandes impactos. Nós vamos falando de segurança viária, eu vou tentar ir um pouco rápido, mas vou no limite da via, tá? Não vou passar do limite da via. Então, quando a gente fala de sinistro de trânsito, que teve essa nova nomenclatura, até então nós chamávamos de acidente de trânsito, e com essa nova nomenclatura de sinistro de trânsito, justamente porque são fatos evitáveis. Por qualquer motivo que seja, eles são evitáveis. Então, nós temos aqui os dados da Organização Mundial de Saúde, 1,3 milhão de vidas perdidas no mundo com acidente de trânsito. Isso, a gente está falando também de 20 a 50 milhões de lesões nesses acidentes. E, quando a gente está falando no âmbito do Brasil, nós estamos falando em torno de 40 mil vidas. Isso parece ser não tão impactante quando a gente olha esses números de forma pulverizada, mas, quando a gente olha ele consolidado, isso impacta bastante. Nós estamos falando aqui de mais mortes do que qualquer guerra no mundo. Então, nós estamos falando de um dado extremamente alarmante, que trouxe a preocupação do mundo para esse sentido, e que faz com que, cada vez mais, tratemos esse assunto com a seriedade que tem que ter. Nós estamos falando, quando fala de 40 mil, aproximadamente 110 mortes por dia. Então, é como se estivesse praticamente caindo um avião todos os dias no país. Como a gente vê isso de forma pulverizada, o impacto é menor. Se amanhã, Deus o livre, tiver um evento com uma morte de mais de 50, 100 pessoas, isso é um impacto muito grande. Então, essas informações, às vezes, é importante trazer para que as pessoas tenham a consciência de como esse dano é prejudicial. E aí, a gente vê alguns conceitos quando a gente fala de rodovias que perdoam. Isso já não é um conceito novo, nós estamos falando de algo da década de 60, mas que a gente tem que pensar que nós somos humanos, nós erramos hoje, nós erraremos amanhã, e nós vamos errar sempre, porque nós somos humanos, isso é normal. O que não pode é a rodovia ser uma pena de morte para esse erro. Então, se você pensar, não, no Brasil nós não temos pena de morte, talvez por eu errar, por eu estar com um pouco de fadiga, por eu estar um pouco cansado, por eu ter tido uma distração, voluntária ou involuntária, por qualquer motivo, eu posso perder minha vida, pelo um erro. Então, quando a gente está falando no conceito de rodovias que perdoam,
é justamente você ter a possibilidade de que esses erros não gerem uma ceifação de vidas, por exemplo. Então, nós temos algumas soluções simples e baratas de cilindros delimitadores, sonorizadores longitudinais, que acho que muitos que tenham tido a oportunidade de viajar em algumas rodovias pelo Brasil, mas isso também tem muito fora do Brasil, que você, às vezes, dá um certo descuido ali da faixa de rolamento e você sente ali aquela vibração. Os próprios carros hoje também já proporcionam essa tecnologia. Dispositivos de contenção lateral, né, que são as defensas, que podem ser os terminais dos pontuais, e área de escape, justamente porque nós temos, em algumas situações, estamos falando de rodovias que foram, em sua grande maioria, da década de 50 e 60 implantadas, então não se tinha esse cuidado. Nós tínhamos a necessidade de interligar os pontos, e muitas das vezes essa questão da geometria, de uma curva mais acentuada, de um problema de um aterro muito grande, de um aclive, de uma ribanceira, isso não era muito observado, ou era a necessidade que se tinha à época. Então, você tem algumas situações, por exemplo, que há uma necessidade, por exemplo, de uma área de escape. Você tem longos declives ali, e que os veículos podem perder o freio, podem ter algum problema. Então, são possíveis sinistros que podem ser minimizados com essas soluções. E aí nós chegamos nas tratativas mundiais sobre esse tema. Então, nós temos aí, desde 2011, a ONU tratando esse tema com a importância que ele tem que ser dado, onde foi lançada uma década de redução de mortes, em que tinha uma meta bem ousada, de reduzir 50% os sinistros fatais nas rodovias. Tivemos algumas ações em todas as esferas, mas nós não chegamos nem perto de cumprir essa meta. E aí nós tivemos a segunda década, que está em vigência agora, de 2021 até 2030, que é para que a gente consiga reduzir essas lesões e mortes no trânsito. E aí o governo federal, em 2018, trouxe o Penatrans. Isso aí já é a parte do plano, desse plano nacional, ele já era previsto no CTB. Desde o lançamento do CTB, de 97, já tinha previsão de um plano nacional para tratar sobre isso. E aí nós tivemos, ao longo dos anos, as discussões, e em 2018, culminou nessa criação do plano. Então, nós temos 6 pilares que são com disciplinas extremamente importantes, e que hoje, por exemplo, o DENIT, ele atua em 4 desses pilares de forma bem concentrada, com a gestão de segurança no trânsito, vias seguras, com a questão de educação para o trânsito, normatização e fiscalização, um pouco menos no atendimento e na segurança veicular, porque não está muito no core do negócio do DENIT, mas a gente também influencia, porque nós participamos das câmaras temáticas e tratamos também desses temas nas câmaras temáticas do CONTRAN. E aí a gente vê alguns programas da parte de sinalização e segurança viária do DENIT ao longo dos anos. Então, lá em 2006, a gente instituiu o programa ProSinal, que era um programa extremamente simples, assim, do ponto de vista de estrutura, sinalização horizontal e vertical, mas de forma centralizada, uma coordenação do DENIT, e de forma distribuída nas superintendências regionais. Lembrando que nós estamos falando de aproximadamente 55 mil quilômetros de malha pavimentada no DENIT, fora as rodovias que ainda estão por implantar, que ainda estão em vias de inserir dentro do Sistema Nacional Viário. Então, nós tivemos uma ordem de investimento de 720 milhões. Ele teve, durante a vigência, um complemento com um plano Prodefensa, que foi exclusivamente para a parte de defensas metálicas, né, de segurança, dispositivos de segurança,
E aí, em 2012, nós tivemos o primeiro programa BR Legal. E aí nós temos uma mudança drástica entre esses programas, justamente porque aqui a gente já introduziu a parte de um projeto, uma discussão muito mais ampla do ponto de vista de segurança, e não simplesmente de implantar uma sinalização por implantar, ou simplesmente substituir, ou sempre manter uma sinalização que foi prevista à época do projeto de implantação da rodovia, sem discutir as novas variáveis que se tem hoje ao redor da rodovia. Nós sabemos que as rodovias são dinâmicas, nós temos mudança de característica, nós temos o crescimento ao longo das rodovias, que é o que mais impacta. Aparece um vilarejo, aparece a cidade, ela começa a se desenvolver às margens da rodovia, isso tudo gera uma conturbação, e que isso às vezes não foi pensado no projeto inicial e que tem esse dinamismo. Fora a questão do desenvolvimento econômico mesmo da região. Às vezes era uma região que não produzia determinado tipo de produção agrícola ou agropecuária no geral, e aí passa a produzir, o transporte de cargas passa a ter, parece um porto que foi desenvolvido, ou melhorado, ou ampliado, ou criado numa região e passa a ter um escoamento de carga. Então, são vários fatores que influenciam e que isso, até então, ele era de forma empírica. Às vezes, o profissional olhava e desenvolvia o que ele achava que teria que ter. Então, a criação do BR Legal 1, ele trouxe a parte do projeto para estudar essas situações e propor as melhores técnicas de engenharia possível, além de padronizar em toda a malha federal, ou seja, não ter aquela descontinuidade. Eu saí de um estado no outro, parece que eu saí de um país, entrei em outro país. Então, essa foram as premissas do programa. E o BR Legal 2, que aproveitou as lições aprendidas, as boas práticas do BR Legal 1, e trouxe alguns outros conceitos, principalmente na parte da sinalização ostensiva e na parte de segurança das intervenções. Desculpa, faltou essas duas informações que são importantes. Calma. Volta aqui. O BR Legal 1, nós estamos falando numa ordem de investimento de 4,5 bi, e o BR Legal 2, de 11 bilhões de reais. E alguns resultados. Ao término do BR Legal 1, que ele começou os contratos a encerrar no ano de 2018, aí teve alguma coisa que ainda prorrogou para 2019, 2020, mas nós tivemos uma análise feita pelo relatório da CGU, que trouxe dados importantes, dizendo que a padronização e elevação dos padrões de segurança da malha rodoviária federal e consequente redução dos números de severidade do acidente de trânsito foram proporcionados pelo programa BR Legal. Então, a gente vê nessa curva de redução de acidentes, de sinistro de trânsito, a gente consegue enxergar o impacto. Aí a gente não está dizendo que foi exclusivamente pelo programa BR Legal, mas por todas as ações feitas no âmbito federal, considerando os programas, as ações de fiscalização, a legislação, tudo, nós tivemos uma redução no número de sinistros. E aí, quando a gente está falando da sinalização, é importante a gente trazer algumas premissas, alguns princípios, que são básicos na parte da legalidade, a suficiência, que ela tem que ser compatível à necessidade daquela situação, a padronização, que foi uma das coisas que o DENIT reforçou, não simplesmente a padronização que ela é feita pelo CTB, para dizer que uma placa de regulamentação é dessa forma, uma placa de advertência é desta forma, mas para trazer soluções, a mesma solução para situações que sejam idênticas. Lógico que a gente sempre respeita a autonomia do projetista, de acordo com a análise que ele faz em cima da região. A clareza, mensagens objetivas e de fácil compreensão, a precisão e confiabilidade, isso aqui é muito importante, porque
A gente, ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente foi identificando uma situação simples, por exemplo, uma sinalização de curva em situações que não eram curva. Isso dá aquele efeito que o motorista, às vezes, vê a placa e não identifica, vê a placa e não identifica. E aí, quando tiver e você avisar, ele vai falar, não, isso aí não acontece, porque é comum não acontecer. Então, essa confiabilidade e precisão ela é muito importante. A parte da visibilidade e legibilidade, que é justamente para você ter uma distância suficiente para você tomar a decisão correta, e a parte de manutenção e conservação. Então, o programa em si, ele surgiu como a continuação do primeiro programa, do BR-Legal 1, e o seu aperfeiçoamento. Nós temos hoje uma instrução normativa que, salvo engano, está na 5ª versão já, ou seja, ela também está em evolução, justamente para trazer essa padronização e os procedimentos necessários dessa contratação. Então, nós temos a parte de sinalização horizontal, pinturas, taxas e cilindros, a sinalização vertical, composto pelo substrato, película e suporte, os dispositivos de segurança, né, que são as defensas e os terminais, a sinalização ostensiva, que é uma sinalização feita justamente em situações que necessitem de uma maior atenção, de uma maior concentração por parte do motorista, a segurança nas intervenções e a manutenção. Então, a parte de sinalização horizontal, quando a gente está falando das pinturas, taxas e cilindros, então, nós temos hoje no Brasil os manuais brasileiros de sinalização. Às vezes, algumas pessoas não conhecem, principalmente, às vezes, quem não está no meio, nessa área, né, de operações, nessa área de sinalização, às vezes as pessoas desconhecem, mas o Brasil já tem os manuais, todos eles, para a parte de sinalização, justamente para que todas as esferas que sejam responsáveis, gestores de rodovias, gestores de trânsito, eles sigam esse manual, justamente para padronizar essa sinalização. Então, toda a nossa instrução normativa, o nosso programa, ele está balizado pelos manuais do CONTRAN. Então, os tipos de tintas possíveis, nós temos a acrílica base d'água, né? Aqui que está engrifado são as que são utilizadas no programa BR Legal, só que nós temos aqui um asterisco, que é justamente uma sinalização que a gente está em teste no DENIT, justamente para estudar o comportamento, porque não basta simplesmente a gente pegar aquela sinalização, aplicar e achar que aquilo vai performar. Muitas coisas que não vieram do BR Legal 1 para o BR Legal 2, justamente foram soluções que foram aplicadas e que justamente não performaram como nós esperávamos, e, de repente, ela foi substituída por uma outra solução. E os tipos de taxas, metálica e de plástico injetado, que são os utilizados no programa. Então, assim, só uma parte rápida sobre retrorefletância, porque, às vezes, a gente fala sobre o dispositivo em si, mas a gente tem que entender que esse dispositivo ele tem que ser visualizado tanto no período diurno como noturno, como nas situações um pouco mais adversas. Então, a retrorefletância ela nada mais é do que a quantidade de luz que ela retorna no ângulo de visão do motorista. Então, nós estamos falando de dispositivos retrorefletivos, em que o farol do carro projeta, ela tem uma tecnologia, um dispositivo que faz com que aquilo volte de forma concentrada na direção da visão e não de forma esparsas, né? Então, os tachões, que são geralmente muito utilizados nas cidades, são muito utilizados. Nas próprias rodovias também eram muito utilizados, mas são dispositivos que eles estão hoje, talvez as pessoas também não saibam, eles estão hoje com a sua aplicação extremamente limitada dentro do Manual Brasileiro de Trânsito, né, do CONTRAN, como dentro do nosso programa. Então, a gente fez a substituição desses tachões por cilindros, né, cilindros delimitadores, e os tachões, principalmente, acho que mais em área urbana, eles têm uma implicação muito grande, por exemplo, para motociclistas.
Então, o motociclista podem correr riscos de queda justamente por causa desse dispositivo. Então, hoje ele tem uma aplicação extremamente limitada e no BR Legal ele foi substituído pelo cilindro. Quando a gente fala de sinalização vertical, os 3 elementos, né, o suporte, a película e o substrato, mesma coisa, nós temos os manuais do CONTRAN, tanto de regulamentação, advertência, como a parte de indicação. E aí, quando a gente fala de padronização da parte de sinalização vertical, a gente também está falando dessas situações. Aparentemente, as placas tentam trazer o mesmo significado, os pictogramas das placas, mas cada uma com uma característica ou com uma apresentação um pouco diferente, né? Então, a padronização é justamente você trazer isso de forma detalhada e que ela seja aplicada em qualquer dispositivo. Então, o próprio manual do CONTRAN ele já traz essa diagramação da placa e traz todas as medidas e as informações necessárias para que isso seja utilizado de forma padronizada. A parte do substrato, no BR Legal, embora tenhamos diversos tipos, nós utilizamos o alumínio composto modulado, né, o ACM, e utilizamos a placa de aço. Então, as características do ACM, ele é um produto mais leve, é um produto de boa durabilidade, resistência e, o mais importante, sem um valor comercial. Quando eu falo assim, o mais importante, as pessoas às vezes até falam, mas não pode ser o mais importante. Mas nós temos muita vandalização nas rodovias, justamente para a remoção das placas pelo valor comercial do substrato. Então, isso aqui é uma característica importante. E quando a gente fala do aço, que são para placas menores, que também têm boas características, e elas são para placas menores justamente por causa do peso. Até um metro quadrado de placa a gente utiliza aço, acima disso a gente já utiliza o ACM. E os tipos de película, que elas vão desde o tipo 1 ao tipo 10, com várias características. É muito comum, na grande maioria, o emprego da película tipo 1, muito comum, principalmente em vias urbanas, mas o DENIT o DENIT ele utiliza a película tipo 3 e a tipo 10. A tipo 10 para placas aéreas, né, na caso de suporte por braço projetado ou por pórtico, e também para as placas de R1, que é a placa de pare, né, que são placas que precisam de uma visualização muito maior. Então, nós estamos falando aí de um dispositivo de 7 a 10 anos de durabilidade, em boas condições de operação, né, claro, e de 12 anos ou mais para do tipo 10. Então, visibilidade em ângulos menores, antivandalismo, as duas antivandalismo, justamente porque eu vou falar agora, que é o sistema de sinal impresso, SI. Então, quando a gente está falando na película SI, nós estamos falando de uma película que ela é já impressa no formato que você precisa do sinal. Quando você não tem esse tipo de dispositivo, a produção de uma placa dessa é a impressão de cada um dessas letras, desses pictogramas, dessas marcações, e aí você cola sobreposta em cima da película, você coloca essa película por baixo, né, na parte, no fundo da placa, e você vem colando esse mosaico por cima com outras películas. Quando você fala no sinal impresso, a mesma coisa na impressora. Você coloca uma película branca e ela sai da forma com que você precisa e que você coloca no sistema. E aí você aplica uma outra película que chama overlay, que é uma película que vem uma camada por cima, que esse tipo de sinal impresso ele teve alguns problemas no passado,
justamente por perda de tonalidade. Então, você tinha algumas placas que eram vermelhas, por exemplo, de regulamentação, ao longo do tempo elas iam ficando um pouco mais alaranjadas, perdendo um pouco a tonalidade, justamente pela intempéries, ali, sol, chuva, orvalho, tudo que ficava impactando no sinal. E aí foi desenvolvido essa película overlay. Essa película overlay, ela protege o sinal desses impactos da intempérie, conservando a tonalidade do sinal, e, além disso tudo, ela também tem uma propriedade de pouca aderência. Então, quando você tem um vandalismo ali de uma pichação, de algum risco, alguma coisa na película, ela é fácil de remover com a utilização de uma esponja, um sabão neutro, e você consegue fazer a limpeza desse sinal e conservando, e não necessariamente precisando de trocar quando você tem essa tinta impregnada na própria película. E aqui, quando a gente está falando de retrorefletividade de placa, a gente está falando sobre isso. São sinais que têm a mesma informação durante o dia, mas que à noite eles são diferentes. Então, você tem aqui uma placa não refletiva, uma semi-refletiva, e você tem uma retrorefletiva. Isso, antigamente, até era bem mais comum, hoje tem reduzido bastante essa utilização de placas pintadas, né? Então, era uma placa que era simplesmente pintado o sinal ali sobre o substrato e utilizado. Então, você, durante o dia, você enxergava normalmente, à noite você tinha essa diferença. Isso, inclusive, fere ao preconizado no Código de Trânsito Brasileiro, que ele diz que todos os sinais têm que ser visíveis da mesma forma, mesma tonalidade, tanto durante o dia como à noite. Então, você estaria ali numa situação incorrendo numa ilegalidade dentro do previsto no Código. E a parte do suporte das placas, que nós temos hoje os poliméricos, metálicos, metálicos colapsíveis, os metálicos sem colapsividade, mas implantado atrás de dispositivos de contenção, e os de madeira. Então, a solução mais utilizada no BR Legal é justamente o polimérico colapsível, por ter uma questão ambiental também por trás disso, que são materiais feitos de restos de plástico reciclado, e nós temos também a função de colapsividade, que a colapsividade nada mais... Consegue apertar clicar, por favor, no vídeo? Não, volta um. Então, quando você está falando de um dispositivo com colapsividade, é justamente isso, em que você tem o choque e ele se rompe, dá um play no primeiro, por gentileza, isso. E quando você está falando de um não colapsível, você está falando de praticamente ele quase que ceifar o carro ali, dependendo da situação. Então, esses são situações ensaiadas. Então, isso aqui são dispositivos que passam por crash test justamente para poder avaliar a capacidade de colapsividade dele e atender à norma. E aí, a parte de sinalização vertical aérea, semipórticos de bandeira simples, dupla, pórticos e braço projetado, que são convencionais também. E aí, quando a gente vem para dispositivos de segurança, que são as defensas e os terminais, basicamente, né? Então, nós estamos já falando dessas defensas, mas a gente, às vezes, tem que dar até alguns passos atrás. Primeiro, na utilização desses dispositivos, que, às vezes, as pessoas acham tem que botar o dispositivo, tem que botar o dispositivo, mas, às vezes, tem que entender quais são os locais de utilização, os obstáculos fixos, talude, estrutura,
canteiro central, suporte de placas, e que cada um desses tem um grau de prioridade. Justamente nos nossos projetos, eles são levantados dessa forma, justamente para que nós possamos priorizar e aplicar de acordo com o que é preconizado. Então, quando a gente está falando de obstáculos fixos, a gente simplesmente pensa, eu tenho um obstáculo fixo, eu tenho que botar uma defensa. Mas, quando você vai analisar do ponto de vista da norma da ABNT da 15486, ela traz, primeiro, um rol de possibilidades até você chegar ao ponto da implantação do dispositivo. Ou seja, é possível remover esse obstáculo, que, às vezes, a gente está falando de faixa de domínio, a gente esquece que aquela faixa ela tem duas finalidades. Uma delas é ter o que a gente chama de zona livre, que a gente traz aquele conceito anterior da rodovia que perdoa, ou seja, se o veículo sair da rodovia, se ele perder o controle de sair da rodovia, ele tem que ter uma faixa segura para que ele possa percorrer alguma distância sem qualquer tipo de colisão ou dano. Isso é o conceito da zona livre. E, além disso, a faixa de domínio também é uma previsibilidade de ampliação de capacidade de uma rodovia, de duplicação ou qualquer outra coisa que o valha. Mas, e aí você, vira e mexe, você tem implantações na faixa de domínio. Então, às vezes, você tem que avaliar se é possível remover esse obstáculo, se é possível redesenhar esse obstáculo, ou realocar, né? Está escrito realocar. Reduzir a severidade, ou seja, o obstáculo é necessário, mas ele pode ser com um dispositivo colapsível. E depois você vem proteger, na quinta possibilidade. E, por último, você vai, não é possível nem fazer nenhuma das situações, você vai simplesmente delinear. Aperta esse vídeo, por favor. Então, quando a gente está falando dessas defensas, que hoje são defensas ensaiadas, diferente das defensas anteriores. Ou seja, as defensas anteriores eram as únicas defensas do tipo maleável, semi-maleável ou rígida, e hoje você tem essas defensas com vários níveis de desempenho para determinado tipo de veículo, para um determinado espaço de trabalho dessa defensa, para um determinado tipo de absorção dessa energia e transmissão aos usuários do veículo. Então, hoje nós temos uma gama de soluções de defensas para serem aplicadas e cada situação demanda um determinado tipo. Então, por isso que o projeto é importante para poder definir qual que é a solução a ser aplicada. É uma defensa com predominância de veículo de carga, a rodovia, é veículo de passeio, o obstáculo está a 80 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, isso tudo não é simplesmente olhar e dizer que é aquela solução sem fazer os devidos estudos. E aí, as transições para barreiras de concreto. Nós temos as barreiras rígidas, né, e nós temos elementos semimaleáveis, que precisam passar de uma transição antes do enrijecimento da estrutura. Então, essa aí é uma transição que é feita e que, às vezes, ela é um pouco renegada também. E aí, os tipos de terminais. Hoje nós temos alguns tipos de terminais a serem implantados, mas, basicamente, a gente utiliza a parte do abatido. Ainda assim, utiliza-se o terminal abatido para velocidades inferiores a 60 km por hora. Tem-se ainda uma discussão se deve-se permanecer ou não, mas isso ainda está em discussão para a próxima revisão da norma 15486. Mas hoje ele ainda é permitido para velocidades inferiores a 60 km por hora, e acima de 60 km por hora você tem os terminais absorvedor de energia, e eles são ensaiados em 60, 70 ou 100, 110 quilômetros. Então, depende do tipo de característica da rodovia, também você tem que utilizar o terminal correto. E a parte dos refletivos em curvas. Nós temos aqui uma espécie de uma orelhinha, né, que ela vai em tangente,
e quando em curva, desculpa, em defensas, né? E aqui, quando está em curva, você tem uma chapa, né? E quando eu falei de sinalização ostensiva, foi uma preocupação que nós tivemos no passado, porque no BR-Legal 1 nós não tínhamos essa previsão da sinalização ostensiva, mas ela era feita de acordo com a iniciativa de cada superintendência, de cada unidade local, de cada usuário ali, engenheiro responsável ali daquela região. E aí a gente entendeu, fez um estudo em cima dos principais sinistros de trânsito, meio que é óbvio, mas o estudo ele traz essa visão para o óbvio, né, de que eles estão concentrados nas interseções, curvas acentuadas, travessias urbanas e ultrapassagem proibida, e aí foram desenvolvidos projetos tipos para que fossem utilizados como referência e customizados para cada uma daquelas situações. E aí nós temos, por exemplo, interseções com reforço de sinalização para reduzir colisões laterais e frontais, redução, em travessias urbanas, redução gradual da velocidade, visando proteger ciclistas e pedestres, a curva acentuada com delineadores do lado externo da curva, com dispositivos para redução da velocidade também, e proibição de ultrapassagem, principalmente com a implantação dos cilindros ao eixo da rodovia, justamente para evitar essa manobra de ultrapassagem. E a segurança nas intervenções. Nós temos também um manual do CONTRAN, que trata de segurança em intervenções, e aí a gente trouxe esse olhar para as nossas sinalizações, para o nosso programa de sinalização e segurança viária, justamente porque, às vezes, a gente está muito preocupado com melhorar a condição da via para os usuários, mas, às vezes, a gente não pode fechar os olhos para a execução desse serviço por parte dos trabalhadores. E essa preocupação ela é muito grande, que não é raro você ter alguns acidentes de trabalho durante essas execuções. E eu acho que, no Brasil, a gente não prioriza a segurança em intervenções. A gente renega muito isso, a gente gasta muito recurso numa obra, mas, quando você vai falar que tem que botar um determinado percentual para a segurança de operação da via durante a obra, para manter a fluidez, manter a segurança, isso geralmente é o primeiro ponto que você vai lá e elimina do orçamento. Isso é uma preocupação muito grande. A Coordenação Geral de Operações tem discutido isso intensamente para a gente tratar essas work zones de uma forma um pouco melhor. Então, a gente começou pelo nosso programa, mas a ideia é que a gente expanda isso para o DENIT como um todo. Acho que vocês já puderam ver aí algumas situações de obras de duplicação ou de ampliação de capacidade. Você vai passar lá, tem um baldinho com a luzinha lá dentro do balde, que tem um desvio perigoso, que tem, vira e mexe, um veículo que tomba, tem um veículo que colide, que, justamente, eu acho que, nesse ponto, é um ponto que a gente ainda está bem distante, principalmente dos países mais desenvolvidos. Tive a oportunidade de percorrer uma rodovia na Europa, num período noturno, um autobahn, e que os caras estavam fazendo uma intervenção no período noturno. Uma rodovia que você tem uma das faixas de rolamento com trânsito podendo seguir na velocidade que a pessoa achar conveniente, e você vê que a preparação que eles fazem para fazer essa intervenção permite com que eles executem esse trabalho com segurança, inclusive naquele horário noturno, mantendo, claro, possivelmente noturno, porque a fluidez durante o dia deve comprometer significativamente o nível de serviço da rodovia. Mas eles têm todo um cuidado para que isso seja executado e que você não tenha perdas durante a execução. Então, isso é uma disciplina extremamente importante que a gente está tratando no programa. E agora, passando um pouco do programa em si, em que status ele está, nós hoje estamos com 66% do programa contratado, nós estamos agora num processo de licitação de mais 19% do programa, aproximadamente 10 mil quilômetros, vão ser 27 lotes agora a serem licitados, e vão ficar pendentes 19 lotes. Basicamente, está concentrado aqui na região sul, porque
Está em finalização as etapas de projeto dos 2 estados. Então, nós vamos ter lotes aqui dentro dos 2 estados que já estão concluídos, mas o estado em si vai demandar ainda um trabalho de conclusão dessas etapas e início da etapa de licitação. Então, igual eu falei, aproximadamente 11 bilhões de reais previstos na contratação, e é um investimento vultuoso, mas isso aí é mínimo. Eu digo que isso é mínimo, trazendo simplesmente um número do nosso BR Legal, desse investimento de 11 milhões, mas nós, no DENIT, nós arrecadamos, com as nossas ações de fiscalização, mais de R$1 bilhão por ano. Então, eu não, somando todos os contratos, tudo, eu não gasto R$1 bilhão por ano em segurança viária. Então, eu gasto muito menos do que isso. Então, eu tenho um resultado econômico, se você puder avaliar dessa forma, satisfatório. Então, ou seja, eu tenho da onde ter esse recurso, o governo tem da onde tirar esse recurso, e são investimentos que quando a gente fala 10 bilhões, parece ser muito para um programa de 5 anos, mas se você vai pegar 2, 3 obras, já superam esse valor. Então, não é tanto quando você fala de 56 mil quilômetros de rodovia, todos os estados da federação. E quando a gente fala dessa parte agora de evolução tecnológica, principalmente, hoje nós temos um termo de execução descentralizado com a Universidade Federal de Santa Catarina, que é um parceiro estratégico nosso do DENIT, e que vem, ao longo dos anos, nos auxiliando nesses desenvolvimentos. Então, esses produtos são fruto dessa parceria, dessa discussão, e os avanços que a gente está buscando agora, justamente no sentido de gestão dessas informações. Então, hoje, essa parte de levantamento está em elaboração toda uma parte de desenvolvimento para que isso se torne cada vez mais a coleta de dados automatizada e o trabalho desses dados, o tratamento desses dados de forma automatizada, e facilite muito mais o papel do projetista, do engenheiro projetista, com esses dados já consolidados, aplicar as melhores soluções possíveis. Então, isso já tem uma discussão muito grande, vai estar nesse próximo termo que nós estamos celebrando. Então, essa parte de levantamento de campo, o inventário automatizado, o cadastro georreferenciado, e essa parte também de aplicação da IA, da inteligência artificial, para que a gente também pudesse identificar soluções que foram aplicadas, comparar as soluções com os projetos previstos, trazer esse cruzamento de dados de forma automatizada, facilitando toda a parte de fiscalização e acompanhamento e gestão do programa, até mesmo para discutirmos se as soluções que foram previstas e que foram aplicadas, se elas desempenharam como nós prevíamos. Cruzar esses dados com os índices de sinistro de trânsito, comparar as diversas aplicações. Quando a gente fala de sinalização, ele é um dos programas e das ações do DENIT, mas nós temos ação de educação para o trânsito, nós temos ação de fiscalização eletrônica de velocidade, nós temos ação de fiscalização de peso, de excesso de carga nas rodovias. Então, nós temos várias outras ações que vão trazer esse cruzamento e identificar se as soluções estão integradas e se elas estão, sim, tendo a efetividade que nós estamos buscando. Além da parte da retrorefletividade. Então, quando a gente fala de retrorefletância, hoje a gente fala muito de um equipamento que você vai no dispositivo e mede, e tem uma medida de retrorefletância. Mas a gente sempre costuma dizer, aquele elemento ele está com uma retrorefletância boa ou não? Depende. E qual que é a melhor resposta para isso? É o olho humano. Você consegue enxergar ou não consegue enxergar? Tanto faz se ele está dando 200, 100, 150, 500.
Você consegue enxergar ou não? E você, de 40 anos, ou você de 80 anos, ou você de 23 anos, enxerga na condição boa dentro do espaço a distância mínima para a reação correta. Então, isso é muito difícil hoje. Hoje, os números são números de referência, que às vezes podem identificar que aquela retrorefletância está boa, mas que, na verdade, ela pode não ser perceptível ao olho humano para diversas situações. Ao longo dos anos, a gente vai perdendo a acuidade visual, a gente vai tendo essa dificuldade. Então, esse estudo que nós estamos fazendo é justamente trazer essa simulação da percepção humana dentro da imagem. Então, ele verificou realmente aquele dispositivo ele está com a retrorefletividade ideal para tantas idades, tantas situações, e isso vai fazer com que você tenha muito mais dados e não simplesmente um número de referência para tomar uma decisão correta de uma mudança de dispositivo, de uma mudança de sinalização ou de um refazimento daquela sinalização. E, por último, essa parte de gestão e acompanhamento, que é justamente o que eu já tinha dito, né? A gente vai fazer essa coleta de informações e fazer essa validação com o que foi previsto em contrato e apoiar a nossa tomada de decisão sobre algumas mudanças. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar. Eu quero agradecer mais uma vez o convite e me coloco à disposição para os esclarecimentos que julgarem necessário. Obrigado.